Olá, iluminado seja o seu caminho, abençoada a sua jornada. Você está no canal Oráculo Deorum, nosso ponto de encontro para a obtenção de respostas divinas. Eu sou Lucas Teles, orientador espiritual, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a insegurança nos atendimentos oraculares. Eu vou aproveitar hoje que eu estou gripado e quando eu fico assim um pouco doente, quando eu não consigo me concentrar muito bem, é um momento que me traz uma certa insegurança para realizar atendimentos. Então, geralmente eu não faço atendimentos oraculares, não faço atendimentos quando eu estou nessas condições ou em condições semelhantes, tanto para preservar a minha energia, quanto também para não, no caso de gripe, né, não levar esse contágio para o consulente, mas nas questões psicoemocionais me deixa um pouco desestruturado por conta da concentração, então eu sei que eu vou ficar inseguro, porque eu não vou estar em todo o meu potencial para fazer o atendimento. Eh, então, nesse vídeo, eu quero falar com vocês mais especificamente sobre aspectos internos que podem causar insegurança do que aspectos externos, como ambientes, como influências externas, como a influência de outras pessoas, recursos externos para fazer condicionar o atendimento e tudo mais. Hoje eu vou falar mais sobre os recursos internos, aliás, os aspectos internos, aquilo que confere mais ao próprio praticante da arte do que aos fatores do ambiente. Você vai compreender melhor agora. A questão da insegurança, ela é mais comum aos iniciantes, às pessoas que ainda não se consolidaram, não encontraram ritmo para si para fazer as previsões oraculares, fazer suas sessões, seus atendimentos. Mas a insegurança também é presente em qualquer oraculista. No meu caso, eu tenho anos e mais anos de experiência, mas há condições psicoemocionais que fazem com que eu me sinta inseguro para certos atendimentos, tá? Então vamos lá. Eu acredito que a primeira questão que faz com que o iniciante, principalmente, se sinta inseguro é a questão de o desejo de fazer inúmeras assertividades. Quando a gente está iniciando esse processo, é muito normal o entusiasmo, a empolgação e aquele apetite tanto para ler conteúdos sobre, né, para estudar, quanto para ter as experiências, viver as experiências práticas e principalmente ser assertivo, o que encoraja as pessoas, os cartomantes e fazem com que eles se sintam prontos para aquilo, no caminho certo, é a assertividade, é receber do consulente o feedback de que, de fato é aquilo que está acontecendo na vida dela ou na vida dele. Ter toda essa pressão para ter um nível grande de assertividade faz com que a pessoa tenha também um nível alto de insegurança, porque na primeira falha, na primeira interpretação errada, aquela bolha de pressão ela acaba estourando e a pessoa fica imergida naquela pressão. E isso gera angústia, gera medo, gera receio de errar novamente. Então, essa questão de assertividade, toda essa pressão que o próprio oraculista coloca sobre si, propicia o ambiente de medo do erro e, por isso, causa insegurança. Outra coisa que pode condicionar a insegurança para as interpretações oraculares é algo bem comum e uma grande dúvida entre o memorizar e o aprender. Muitas das pessoas não sabem a diferença disso e acha que para fazer interpretação oracular precisa memorizar o significado de 36 cartas. E isso acaba sendo um problema porque memorizar ou decorar faz com que você tenha muitas chances de esquecer aquilo que você memorizou ou decorou.
Porém, quando você aprende, quando você compreende o significado das cartas, você não fica preso a textos, você não fica preso a palavras formadas ou se limita a palavras-chave. Como eu ouço o tempo todo as pessoas olhando a carta da foice e falando, é um corte de alguma coisa. Então, as pessoas acabaram se apegando demais a essa palavra-chave. Estou dando o exemplo da foice, com a palavra-chave do corte, mas a foice ela não pode ser limitada a isso, ela vai muito além de um corte. E essa questão da decoração e da memorização causa isso, uma limitação do raciocínio. Quando você compreende a energia de uma carta, você sai por exemplo, continuando no exemplo da foice, você sai do corte e vai para a transmutação, para a transformação dolorosa, para uma ação de limpeza. Então veja que a diferença entre você memorizar, quando você memoriza, você limita e se permite ali a uma grande chance de esquecer aquilo que você memorizou ou que você decorou. Quando você compreende, você tem um leque maior de possibilidades, você tem uma compreensão mais profunda e você começa a direcionar a energia daquele arquétipo, daquela carta, daquele símbolo, daquele signo, com relação à circunstância que você está analisando, seja uma pergunta, seja um tema mais amplo, seja uma pergunta, quando eu falo, é uma pergunta clara e objetiva, seja uma análise mais profunda, uma análise mais rasa, enfim, você consegue direcionar aquilo com mais propriedade, porque você não memorizou, você compreendeu o significado, as expressões, as possibilidades daquela lâmina, certo? Então, quando se sai da memorização e da decoração, você começa a eliminar as questões de insegurança e começa a ter mais autonomia para realizar as interpretações. Outra coisa interessante que a gente pode colocar aqui nessa questão de insegurança versus segurança, né, versus autonomia, quando eu comecei a fazer as minhas interpretações oraculares, eu não tinha muita privacidade e meio que tinha que fazer as consultas às escondidas. Então eu não tinha muitos elementos de auxílio para as interpretações. Quando você vai fazer uma interpretação oracular, a única coisa que você precisa de fato é do baralho, você precisa do deck. Pronto. Tudo que vem além, depois disso, é complemento que você pode utilizar ou não. Porque se é complemento, ele não é obrigatório, é opcional. E eu fazia as minhas interpretações única e exclusivamente com o baralho, com o deck. Porém, com os estudos, com o aprendizado sobre outras possibilidades, eu comecei a agregar elementos naturais para equilibrar as minhas consultas, as minhas interpretações, para potencializar o meu campo psíquico, para potencializar a minha espiritualidade, a minha intuição e principalmente o meu campo de proteção durante os atendimentos. Então eu tinha elementos como a planta, né? A água. Deixa eu ver se eu mexo aqui sem balançar a mesa, né? O cristal. Então, o cristal, essa aqui é uma ametista. O cristal. Linda, né? Linda. Essa aqui já é antiga também. Esses materiais que eu uso hoje são todos antigos porque são os que eu iniciei essa carreira, então eu cuido bastante, com bastante zelo. Aí vinha o incenso e a vela para representar o fogo. Então a planta para representar a água e o cristal, ou a planta e o cristal para representar o elemento terra, o cálice com água para representar o elemento água. Aliás, representar não, para trazer essa energia, né, para mim.
A vela acesa ou apagada, às vezes eu acendi, às vezes não, mas representando o elemento fogo, e o incenso para trazer essa energia do elemento ar, né? Para representar e para trazer isso para mim, para potencializar o meu subconsciente e trazer essas energias para mim. Então, depois de um tempo, eu comecei a usar esses artifícios como complemento e me trazer mais uma segurança, um sentimento de segurança. Aquilo não era obrigatório, aquilo não era necessário, mas aquilo me confortava de alguma forma, então fazia com que eu me sentisse mais preparado, mais seguro. Mesmo que isso foi anos depois, foi já uns quase 2 anos, 1 ano e meio das minhas práticas, que eu comecei a ir para o profissionalismo e eu comecei a utilizar esses recursos. Mas antes eu fazia única e exclusivamente com o deck, somente eu, o deck e a pessoa fisicamente ou energeticamente na minha frente. E isso é interessante porque eu vejo que muitas pessoas elas se sentem inseguras quando elas não têm esses elementos. Há também quem precise de um punhalzinho, pode ser um desse tamanho, tinha um aqui, não está por aqui agora, que eu particularmente não uso, mas para algumas outras práticas eu sempre deixo um próximo de mim. Então, assim, esses recursos externos, é, é, eles são externos, mas eles trazem um conforto psicoemocional e potencializam a nossa segurança interna. Então, são interessantes e muitas pessoas precisam ter esses elementos para que elas se sintam mais confortáveis. E quando não os têm, elas se sentem mais inseguras, porque sentem essa necessidade de ter esses recursos. É interessante trabalhar isso, mas eu também não vejo problema. Se a pessoa tem a oportunidade, a possibilidade de utilizar esses elementos, eu até recomendo que os tenha, porque de fato eles trazem energia, agrega valor físico e energético, aliás, estético e energético para o ambiente e para o oraculista, para o intérprete oracular. E pode também beneficiar o consulente. Se o oraculista se sente mais seguro, ele vai fazer uma melhor interpretação do oráculo e vai levar mais possibilidades e assertividades para os seus consulentes. Então, é muito interessante. Porém, quando o cartomante, o intérprete oracular, considera isso primordial, ela não consegue fazer uma interpretação oracular boa, satisfatória, se ela não estiver. Então, se ela estiver fora do seu ambiente de atendimento, com certeza ela vai ter problemas. E isso não é legal. Então, para resumir, esses elementos, que são recursos externos, quando eles são vistos como primordiais para uma consulta, ele pode trazer um problema, porque caso o oraculista não os tenha ali naquele momento, ele não vai conseguir se sentir seguro para fazer a sua interpretação com todo o empenho e desempenho que ele pode oferecer. Além desses recursos que representam os 4 elementos da natureza, há pessoas também que estão em processos mediúnicos, têm aí sua crença, sua fé, sua espiritualidade e acreditam que se não estiverem em boas condições de conexão com seus guias, mentores, mestres ascensionados, deuses e anjos guardiões, daimons guardiões e por aí vai, elas não vão conseguir fazer uma interpretação oracular de uma forma boa, vão se sentir inseguros também. E essa questão a gente pode colocar como interna e externa, porque quando se fala de espiritualidade, aquilo ressoa primeiro dentro de nós e depois fora. E externa porque geralmente essas pessoas elas têm alguma representação. Aqui vocês conseguem ver a mestra Kuan Yin, e eu chamo muito a ajuda da mestra Kuan Yin ou da deusa Kuan Yin, que é a deusa da compaixão,
quando eu vou utilizar o oráculo Zen de Osho, o tarô Zen de Osho, que é um trabalho bem específico e para um momento bem específico que eu utilizo, é um trabalho de cura mesmo, mais profunda, não é igual às sessões de oráculo que eu faço para a grande maioria das pessoas, ali é para uma função bem específica e daí eu chamo essa divindade. Então, nesse caso, eu preciso que ela esteja comigo para desempenhar o trabalho, mas porque é um trabalho específico com ela e com o consulente e com o tarôzinho de Osho. Mas nas minhas atividades oraculares do cotidiano, tudo que eu preciso é só do meu baralho. Eu tendo meu baralho, eu consigo me virar. Agora, logicamente, se a minha espiritualidade pudesse manifestar naquele momento, aí a consulta vai para outro nível, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que não devemos nos apegar a coisas que sejam além do baralho para fazer as interpretações, porque de fato uma interpretação oracular é você olhar para o oráculo e interpretar o que ele está mandando ali naquele momento. Somente isso, nada além disso. Então, com base nisso, eu percebo que a maioria dos erros que principalmente os iniciantes na cartomancia eles fazem é tentar memorizar, tentar decorar o significado das cartas ao invés de compreendê-las, fazer confusão entre interpretação oracular e manifestação mediúnica. Eu conheço muitas pessoas que foram atraídas pelo oráculo ao oráculo, pela sua espiritualidade, para ajudar no processo de desenvolvimento mediúnico. E como eu falei, eu também já passei por isso, mas com os meus estudos, as minhas práticas, eu cheguei à compreensão de que eu não posso misturar Lé com Cré. Então, não é que a gente vá separar completamente a manifestação mediúnica da leitura oracular, porque eu acredito que as manifestações da intuição e da mediunidade dão vida e dão um novo sabor às interpretações oraculares, sai daquele ar mais técnico, mais frio. Porém, eu não tenho como dizer para vocês que a interpretação oracular se dá ao clarividente, ao clareaudiente, até porque carta não tem boca, então não tem como você ouvir um som vindo da carta. E então, se você ouve um som enquanto você está fazendo uma consulta de tarô, de baralho cigano, é porque você é clareaudiente e aquilo está se manifestando. Ou você tem algum problema psiquiátrico e você deve consultar o psiquiatra o quanto antes, para você tomar os seus remedinhos para não ficar maluco. Se você tem visões durante os seus atendimentos, isso não é interpretação oracular com o tarô ou com o baralho cigano. Você está tendo a manifestação mediúnica de clarividência ou de vidência. E a menos que você não tenha nenhum problema psiquiátrico também, então, assim, de fato, a mediunidade. Mas isso não é interpretação oracular. Se você tem uma intuição, não é interpretação oracular, é intuição. A intuição vem dar um direcionamento, faz você usar as palavras certas na hora certa, você dá vida à interpretação oracular. Mas se você está olhando um rato e fala sobre a pessoa de um carro, não tem nexo, tá? Então, novamente, a menos que você tenha algum problema psicoemocional, psiquiátrico, você tem que separar a interpretação oracular da interpretação da manifestação mediúnica. Isso aplicando-se ao oráculo de cartas, onde você tem figuras, você tem gravuras, tá? Então, por exemplo, para que as pessoas não fiquem tão inseguras, né, com essas questões. Se eu estou vendo uma torre aqui e eu sei que a torre vai falar de estilo de vida, de trajeto de vida, de observação, de sabedoria, de conhecimento, de aprisionamento, de enclausuramento, eu não tenho como dizer que eu estou vendo aqui uma pessoa de pele clara, de olhos azuis, andando sobre as águas e não sei o quê.
Porque não tem, vocês estão vendo que não tem essas coisas aqui, não tem um carro, aqui não tem um pássaro, aqui não tem absolutamente nada, só tem a torre. Então não tem como eu interpretar a torre falando, eu vi uma criança caindo. Se você vê essas coisas, você está tendo uma manifestação mediúnica. Então você precisa desenvolver um trabalho mediúnico. E o que você está desenvolvendo aqui é um trabalho de interpretação oracular. O oráculo ele pode sim te direcionar nesses trabalhos mediúnicos, desenvolvimento pessoal, pode sim aflorar sua mediunidade, despertar suas capacidades parapsíquicas, sim. Isso acontece porque você está concentrado ali, está concentrada e você está abrindo portais. E até aí tudo bem. Então são esses direcionamentos que fazem com que as pessoas conheçam sobre si, e nesse processo de autoconhecimento vai se ganhando mais autoconfiança e se evita a insegurança nas interpretações oraculares, ok? Outra coisa, terceiro fator que causa insegurança nas interpretações oraculares é a má formulação da pergunta. Oráculo significa basicamente uma resposta que se obtém de uma divindade através de um método de adivinhação. Então, se é uma resposta, ela vem através de uma pergunta. Então, você pergunta e os deuses respondem. E é importante que você faça a pergunta correta. Quanto mais clara e objetiva a sua pergunta, mais clara e objetiva, ou tão clara e objetiva será a resposta que você vai obter do oráculo. Se você faz uma pergunta de natureza dúbia, você vai receber uma resposta de natureza dúbia. Se você faz uma pergunta mal formulada, você não vai compreender a resposta, porque a resposta também vai vir de acordo. Então, é muito importante que as perguntas elas sejam detalhadas, que elas sejam temporais, se for possível, que elas sejam claras e objetivas. Não faça duas perguntas dentro de uma. Se for o caso de você fazer a comparação entre uma opção e outra, então opte por fazer duas perguntas, ou três, ou quantas forem necessárias, tá bom? Então, uma pergunta mal formulada gera insegurança nas respostas pela falta de compreensão da própria resposta que se obtém. E com uma pergunta que é fundamental, eu acho muito válido e interessante que principalmente os iniciantes utilizem um método de um método de leitura, um método para suas leituras oraculares. Por quê? O método ele vai te ajudar a organizar a sua mente e vai te ajudar a organizar a manifestação das cartas, a limitar a manifestação das cartas. Quando você faz uma pergunta e utiliza o método livre é o método aleatório. Você vai tirando as cartas segundo a sua vontade e você vai montando o quebra-cabeça ali. É muito mais difícil se obter uma resposta mais precisa, de você compreender com mais precisão a resposta. Quando você utiliza um método de leitura, você tem uma estrutura. Então, cada casa do método, ela tem um significado e cada carta que vem ali em determinadas posições, elas vão ter um limite de manifestação que você vai adequar e vai direcionar de acordo com a pergunta. Isso faz com que você tenha uma compreensão mais rápida da mensagem do oráculo, uma resposta bem direcionada e com isso a gente vai eliminando as chances de erros de interpretação. A gente não limita a zero, né? Não consegue excluir as chances de erro, mas também diminui consideravelmente. Então, no quinto fator que pode gerar uma insegurança é a falta do preparo psicoemocional pré-consulta. Então, se você vem ali de uma agitação, se você estava assistindo, sei lá, um filme, uma série, algo que deixe você pensativo ou deixe com a mente cansada, você precisa, antes do atendimento, preparar suas emoções, o seu psicológico, o seu psicoemocional, para que você se concentre e se doe o máximo que possível ali para aquele atendimento, justamente para que você não fique com a mente dividida
e isso gera insegurança nas suas interpretações, porque você vai sentir que você não está conseguindo se conectar com aquele momento. Sexto fator que gera insegurança nos atendimentos é o famoso querer adivinhar ao invés de interpretar o que o oráculo está dizendo. Às vezes a gente vai para uma sessão oracular e o consulente, aqueles consulentes empolgados, que aí você vai falando e a pessoa fica assim, é isso mesmo, é verdade, é toda aquela empolgação. E você deixa de prestar atenção no oráculo para prestar atenção na empolgação da pessoa. E ali você já não fica tão ligado nas interpretações, você já começa a querer adivinhar o desfecho da situação com base no feedback, nas manifestações do consulente. Ou tem aqueles consulentes que é super fechados, não tem nenhuma expressão, já atendi muita gente assim, e isso causa uma certa aflição, né, no intérprete oracular, porque a gente gosta mesmo de receber feedback. E quando a gente vai consultar as famosas estátuas, que as pessoas que não têm interpretação, você está ali falando veementemente, você está falando de coisas profundas e a pessoa está zero expressão. Então ali começa a gerar uma aflição que é comum que o oraculista comece a querer fazer adivinhações, pensar, a interpretação não está correta, o oráculo não está correto, porque a pessoa não está tendo manifestações favoráveis. Então começa-se, eu acredito que até inventar uma história com base ali no que está vendo, mas começa um jogo de adivinhação ao invés de interpretação. Okay. Sétimo fator que causa insegurança, e esse é bastante complicado, que é a pessoa, o oraculista, não se permitir o erro. Quando eu não compreendo a mensagem do oráculo, eu simplesmente faço perguntas para a pessoa, para o consulente. Então eu simplesmente chego e falo, olha, aqui o oráculo para mim, eu estou interpretando a mensagem do oráculo aqui dessa forma. E eu quero saber se isso faz sentido para você. Como é que isso se aplica a você? E a pessoa vai lá e me conta se fez sentido, fez, se não fez, a gente faz uma outra pergunta, tira as cartas novamente, mas não podemos ter a arrogância de querer acertar o tempo todo e ficar presos a isso e impedir que o acerto ele também venha. Porque quando a gente não se permite errar, a gente acaba impedindo com que a gente também acerte, ok? Então, errar não é problema. Você pode errar e você até deve para aprender com ele. Mas você só não pode permanecer no erro, tá? Mas você pode errar tranquilamente. Se tiver dificuldades, faça perguntas ao seu cliente. Eu sempre falo para os meus consulentes, eu não sou vidente, não sou clarividente, pelo menos não em tempo integral. E eu estou ali fazendo interpretação oracular. Eu não estou fazendo um jogo de adivinhação, tá? Porque se fosse adivinhação, a gente jogava bingo e a gente ganhava dinheiro de outra forma, tá entendendo? Bom, então agora eu vou lhe dizer como é que você pode melhorar essas questões e evitar a insegurança. O primeiro passo é compreendendo o oráculo que você vai utilizar. Então, quando você compra um deck, mesmo quando ele não vem com um livro grande, detalhado, com muitas folhas, ele vem com um livreto. A grande maioria, pelo menos, vem. E é interessante que seja o livreto, seja o manual, ou seja o livro daquele deck, você deve primeiramente ler todo o material sobre aquele deck, porque justamente ele foi preparado para o deck que você tem em mãos e é o deck que você vai utilizar. Então não faz sentido você comprar, por exemplo, um Gypsy Lenormand e ficar lendo um manual de um Petit Lenormand, que vai ter uma sequência diferente, cores, formatos, gravuras e etc. Então, leia o material que veio com o baralho e depois busque conhecimento, busque materiais complementares, mas daquele deck em específico, para você compreender aquilo que está em suas mãos.
Depois você pode ir complementando com outros tipos de baralho, com manuais que veio falando sobre outros decks também, porque sempre dá para aproveitar alguma coisa. Mas de início, leia todo o material sobre o deck que você tem em mãos, ok? Então, nesse momento de estudo, nesse momento onde você está criando intimidade com o seu deck, com o seu baralho, compreendendo as cartas, nesse momento em que você não está querendo memorizar ou decorar, você quer compreender, é muito importante que você tenha um caderno exclusivo para anotações. Isso mesmo, anote pegue carta por carta, faça anotações primeiro do que o que é que se representa, por exemplo, o cavaleiro para você. Olhe bem para a carta, veja as cores, os formatos, os desenhos, a posição das coisas, o direcionamento e escreva o que cada elemento daquele significa para você, qual é o seu pensamento sobre cada uma daquelas coisas. Depois você compara o significado que aquilo tem pessoal para você com o significado que é descrito no livro, no livreto, ou num blog, num vídeo que você viu, enfim, nos materiais externos, né, no conhecimento externo. Faça isso de carta por carta, anote, tá bom? Com isso também uma prática que eu utilizei bastante depois que eu obtive essa sabedoria, eu comecei a praticar e foi uma das melhores coisas que eu fiz porque acelerou o meu aprendizado com o oráculo, que era tirar uma carta, você pega aqui, ó. Você pega o deck, você pode embaralhar ou você pode tirar na sequência, tá? Embaralha, não precisa fazer pergunta, não precisa de... Se você quiser se preparar, fazer uma meditação, pedir para o oráculo te trazer uma carta, tudo bem, faça como quiser. Ou você pode simplesmente embaralhar e tirar uma carta aleatória. Aqui veio a carta do homem. Então aqui, o que é que eu faço com isso? Eu vou passar o dia todo pensando nessa carta. Eu fui trabalhar, peguei um transporte coletivo. Qual a relação que tem com a carta do homem? O homem representa a energia ativa. Então, o movimento, o dinamismo, eu começo a lembrar do trajeto até o trabalho, todo aquele estresse, toda aquela energia que corre, que se movimenta. Também fala de vontade pessoal, de ir em busca dos objetivos e tudo mais. Então é uma energia que está em movimento. Aí eu começo a analisar se eu sou uma pessoa mais letárgica durante o dia, se eu sou mais acomodado, se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu sou uma pessoa mais enérgica. Então eu começo a relacionar o meu dia a dia com o arquétipo, o arcano que a gente vai ter ali, né? E seu simbolismo e tudo mais. E eu começo a fazer essas comparações. Esse tipo de exercício vai fazer com que você tenha uma melhor compreensão do oráculo, tá bom? Então escreva seus devaneios, seus insights, suas observações, escreva frases que você viu relacionadas àquilo, achou interessante, escreva tudo o que você puder, porém escreva aquilo que faz sentido para você, não é para você copiar algo que você leu. Viu um texto dizendo os pássaros significa isso e você vai lá e copia, não. Leia, extraia uma sabedoria daquilo, escreva palavras-chave, acione gatilhos dentro de você e escreva-os no seu caderno de anotações para que você possa consultar depois. Então, eu recomendo que você tenha um contato diário com o oráculo, principalmente no início do seu aprendizado, porque isso vai fazer com que você tenha um nível de intimidade, compreensão e conexão muito grande com o seu oráculo. É incrível quando a gente estabelece uma sincronicidade, um vínculo, um elo, acabei de falar a palavra e já esqueci. Uma intimidade com o oráculo, com aquele deck, você tem um nível, né, de previsão que você consegue utilizar com uma maestria que é uma coisa incrível. Você vê de fato a manifestação divina ali diante de você e do seu consulente. É uma prática muito boa. Então,
Então tenha um contato diário de estudo, de meditações, de compreensão. Não precisa ser muitas horas por dia, 5 minutos, 2 minutos que você tiver de contato já é um contato e já é de grande valia. Eu recomendo que tenha pelo menos meia hora de dedicação para o aprendizado, para os exercícios com as cartas. Mas se você tiver menos tempo do que isso, utilize-o da mesma forma e serve igualmente, tá bom? E se tiver mais tempo, aproveite. Então, compreendido até aqui, então são esses fatores que causam inseguranças e são esses outros fatores que podem lhe ajudar a aumentar a sua segurança, a sua assertividade. Hoje eu estava falando, então, mais especificamente sobre questões internas, fatores que você deve desenvolver dentro de você, que é um ritmo com o seu oráculo, que é um empenho com os estudos, que é uma compreensão, desenvolvimento de uma compreensão sincera e verdadeira do significado das cartas, de toda a amplitude das cartas, práticas diárias de meditação e correlação do seu dia a dia com alguma carta em específico. Se são 36 cartas, você tem aí 36 dias de aprendizado profundo e você pode ir renovando isso e analisando outros aspectos de forma mais profunda. Existem várias possibilidades. E tudo isso vai aumentar a sua segurança, vai fazer com que você tenha um nível de assertividade que é interessante também, mas além da assertividade, você vai conseguir levar compreensão, entendimento e o melhor direcionamento para os seus consulentes, fazendo com que a vida deles, de fato, sofram algum tipo de transformação favorável para eles através das suas interpretações, das mensagens que você vai extrair do oráculo. Então isso é um grande benefício, vai fazer com que você seja recomendado, recomendada, aquela pessoa vai lhe indicar para outras e ali você vai construindo um público, você vai ganhando feedbacks, você vai ganhando avaliações e você vai ganhando o seu público, tá bom? Vai construindo a sua carreira. E eu falo isso porque a minha história foi feita dessa forma. Eu não tive essa facilidade que você vai ter agora, né? Essas dicas, eu não encontrei alguém para me dar essas dicas e justamente por isso que eu estou passando-as para você, para facilitar o seu caminho, a sua jornada. Não vou tirar os percalços que você porventura vai encontrar, mas eu estou lhe dando esses direcionamentos porque vai facilitar com que você se desvencilhe desses obstáculos, desses percalços, ou caso você vá de encontro a eles, você consiga transpor os obstáculos no seu caminho. Compreendido? Então, pratique essas dicas que você vai vencer a insegurança nas suas interpretações oraculares. Em um próximo vídeo eu falarei sobre os fatores externos que podem causar essa insegurança nas interpretações, tá bom? Então, eu fico por aqui, você está no canal Oraculum Deorum, nosso ponto de encontro para obtenção de respostas divinas. Eu sou Lucas Teles, orientador espiritual, e me despeço de vocês nesse momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.